Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de maio de 2023. São 8 horas da manhã. E a Polícia Federal está fazendo busca na casa de Bolsonaro e prendeu ex-ajudante de ordens do ex-presidente Mauro Cid em operação contra dados falsos de vacina. Agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro. E o caso é muito emblemático do bolsonarismo e da atuação do próprio Bolsonaro. Por que é que foi feita busca e apreensão na casa de Bolsonaro? Pela razão muito simples de que ele foi um dos grandes propugnadores de farsas sobre as vacinas contra a Covid. A Polícia Federal faz buscas na manhã desta quarta-feira em um endereço do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Os policiais também prenderam o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. E Bolsonaro não foi alvo de mandado de prisão, mas terá que prestar depoimento ainda nesta quarta-feira. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes e coloca Bolsonaro extremamente perto da prisão por uma razão insuspeita. A razão de ele ter participado, supostamente, de uma operação para conceder comprovantes de vacinação sem que as pessoas tivessem se vacinado. Até às 7h20, policiais seguiam no condomínio onde o ex-presidente mora desde que voltou ao Brasil em março. A corporação investiga um grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Até às 7 horas, todas as prisões já tinham sido cumpridas. A lista de alvos inclui ainda o policial militar Max Guilherme e o militar do Exército Sérgio Cordeiro, ambos seguranças próximos de Bolsonaro e que atuaram na proteção dele durante o mandato presidencial. Os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva. A inclusão de dados falsos aconteceu entre novembro de 2021 e dezembro do ano passado. As pessoas beneficiadas conseguiram emitir certificados de vacinação e usar para bular restrições sanitárias impostas pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos, segundo os investigadores. A Polícia Federal afirma que o objetivo do grupo seria manter coeso o elemento identitário em relação às suas pautas ideológicas e sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19. Os fatos são investigados dentro de um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal. E o que há de mais destacado nesse episódio é que o Bolsonaro ele é o principal propugnador de notícias falsas sobre a vacina. E a existência dessa investigação, que até então pouco tinha aparecido, se é que apareceu na mídia, mostra, inclusive com a operação na casa de Bolsonaro, que ele é o principal suspeito. Por que será? Ora, porque ele é quem comandou o maior ataque à vacinação em todo o país. Aquele que fez a vacinação ser vista como algo nefasto, perigoso, e aquele que tentou evitar que a vacina fosse obrigatória, que usou todos os meios, inclusive soltando mentiras como de que a vacina contra a Covid causava AIDS, tudo isso está na base desse processo, dessa investigação, que prendeu esse sujeito, o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, que também está envolvido no caso das joias. Em virtude de tudo isso e da liderança de Bolsonaro nesse processo de desinformação e fraudes
em relação à vacina contra a Covid é que houve busca e apreensão na casa dele e a possibilidade dele ser preso dispara, porque qualquer ação do Bolsonaro que seja vista como uma tentativa de atrapalhar as investigações o colocará em cana com a rapidez que se viu hoje nesse caso do coronel Mauro Cid. O Bolsonaro está a um passo da cadeia. E pesquisadores apontam outro crime de Bolsonaro, o alto risco de volta da poliomielite no Brasil. Então, quem vê essa operação, uma notícia tem relação com a outra. Quem vê essa notícia sobre essa operação de hoje da Polícia Federal tem que olhar para estudo da OPAS, que aponta que o Brasil como o segundo país das Américas com mais risco de volta da poliomielite, ou seja, a paralisia infantil. A 7ª edição internacional do Symposium on Immunobiologicals, o ISI, aberta na terça-feira, alerta para o risco alto de volta da paralisia infantil ao Brasil. A doença foi erradicada no país em 1989 e pode matar ou provocar sequelas motoras graves. Em um dos debates do dia, pesquisadores apontaram a baixa cobertura como principal motivo de preocupação com a paralisia infantil, como a doença é conhecida. O evento é promovido por esse Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos da Biomanguinhos Fiocruz, no Rio de Janeiro. Note-se que os ataques de Bolsonaro às vacinas fizeram com que muitos pais parassem de vacinar os filhos e tomarem qualquer tipo de vacina. Bolsonaro criou uma paranoia no país contra a vacina, já há um aumento de casos, crianças estão contraindo, estão ficando paralíticas por conta das ações de Bolsonaro. E agora começa a aparecer a cada dia mais a dimensão dos crimes que esse homem cometeu enquanto desgovernou o Brasil. E o Lula, enquanto isso, vai dobrando os militares. Ontem o Blog da Cidadania noticiou que os bolsonaristas estão furiosos com as Forças Armadas, sobretudo com o Exército, por não terem dado o golpe, e agora o Lula está conseguindo pouco a pouco diminuir as resistências e com tudo isso o Bolsonaro vai ficando sem seu principal suporte, que é as Forças Armadas. Nada de CPI dos atos golpistas ou punição dos militares sobre o 8 de janeiro. Esses e outros temas espinhosos que tinham potencial de criar rusgas entre o governo e as Forças Armadas estão fora da pauta. E o juiz que quis botar Lula num presídio junto com bandidos perigosos é dispensado do Conselho Nacional. O juiz que tentou mandar Lula para o presídio de Tremembé tinha cadeira no Conselho de Políticas Penitenciárias e foi nomeado por Sérgio Moro, é esse sujeito aqui. O juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorce foi dispensado do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O órgão colegiado é subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado por Flávio Dino. Em agosto de 2019, Sorce determinou a transferência de Lula, à época detido na carceragem da PF em Curitiba, para o presídio de Tremembé, em São Paulo. E o projeto de lei exclui regulamentação de pequenas redes. O projeto de lei em trâmite na Câmara, o projeto das fake news, deixa de fora plataformas menores, onde o extremismo e o discurso do ódio normalmente criam raízes e conquistam novos adeptos. E com impasse no Congresso, o STF pode definir combate às fake news nas redes sociais. Integrantes da corte avaliam as condições para o judiciário se manifestar sobre a desinformação nas plataformas digitais. Moraes enviou sugestões ao PL na Câmara e sinalizou a vontade do tribunal de acabar com essa história de notícia falsa no Brasil. E essa regulação pelo STF poderia ser melhor, porque ela vai focar no que interessa, as notícias falsas, e não os interesses
da grande mídia de transferir monetização da publicidade dos pequenos produtores para si. E a justiça considera Moro parcial de novo e derruba a ordem de prisão dele contra Sérgio Cabral. A 13ª Vara Federal acaba de derrubar o mandado de prisão preventiva que Moro, quando juiz da Lava Jato, expediu contra Sérgio Cabral em 2016. E com adiamento, o projeto das fake news não tem mais prazo para ser votado. Arthur Lira acatou o pedido de relator para retirar o texto de pauta depois que o mapeamento de votos indicou derrota do governo. Esse projeto precisa ser melhor pensado porque estão contrabandeando nesse projeto das fake news formas de acabar com a mídia alternativa, confundindo-a com produção de fake news e acabando com a monetização. Ou seja, esse PL das fake news, ele vai transferir dinheiro da imprensa alternativa para a imprensa corporativa. E os escudeiros de Bolsonaro na AgriShow foram alguns empresários que ficam neste momento sob a mira das autoridades por serem financiadores do bolsonarismo, uma ideologia criminosa que quase deu um golpe de Estado no Brasil. Por exemplo, nesse evento estavam como escudeiros de Bolsonaro Maurílio Biagi, da Malbisa, Leontino Balbo, da Native Alimentos, e Luiz Antônio Naban Garcia, que foi secretário de Assuntos Fundiários no governo Bolsonaro. O empresário Paulo Junqueira, do ramo de cana e amendoim em Ribeirão Preto, ofereceu um jantar ao ex-presidente. E sem Bolsonaro, o Brasil sobe 18 posições em ranking da liberdade de imprensa. O Bolsonaro tornou-se uma das maiores ameaças do país à liberdade de imprensa e, por sorte, ele está fora. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.